Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Nós chegamos agora, irmãos, ao principal momento do culto ao Senhor, momento da pregação da palavra, momento no qual o Senhor Deus fala aos nossos corações, nos exortando, nos chamando ao arrependimento, também nos construindo e edificando em sua palavra. Para isso, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 117. Este será o texto que, com a graça do Senhor, será exposto nesta noite. Salmo 117. Perdão, isso, 117. Salmo número 117, acompanhe atentamente, mesmo assentados, mas com toda a reverência, a leitura da palavra do Senhor. Este é o menor dos salmos, tem apenas 2 versículos, mas rico de evangelho. Atente para a leitura da sagrada, inerrante, autoritativa palavra do Senhor. Diz assim, Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus majestoso, o Deus de infinita bondade e misericórdia, o Senhor que está acima de tudo e de todos, e nós somos o Teu povo, rebanho do Teu pastoreio. Nós viemos aqui nesta noite para adorar o Teu santo nome. E neste culto, neste diálogo pactual, aguardamos agora o momento em que a Tua voz ressoará aos nossos ouvidos, adentrará no mais profundo do nosso ser, chegará até o nosso coração e o quebrará completamente, para que ele seja reconstruído, para que Cristo habite em nós, para que sejamos transformados à medida e à estatura do nosso Senhor Jesus. Te rogamos, ó Pai, que assim seja, que nenhum daqueles que estão aqui presentes escapem da providente mão do Senhor, agindo por intermédio do Teu Santo Espírito, aplicando a palavra em seus corações. Cuida de mim também, Senhor. Um vaso carente da Tua misericórdia, mas instrumento Teu em Tuas mãos, que eu pregue não de mim, mas unicamente aquilo que o Espírito Santo inspirou nas Sagradas Letras. Essa é a nossa oração, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, muito se fala sobre ditadores maus, homens que assumem o poder e transformam a nação, ditam como as coisas devem ser, muitas vezes sem base alguma, rasgando a constituição do país. E aqui eu não quero entrar em questões políticas, mas todo mundo sabe que o sistema ditatorial não é muito bom. Todo mundo fala mal disso. O que nós não paramos para perceber é que Deus, como chefe supremo do universo, ele ordena a todo o povo que o adore. Algo muito semelhante às ditaduras. Corte de cabelo tem que ser o mesmo, tem que ter um quadro do chefe supremo da nação na sua casa, ele deve ser honrado e talvez até adorado. Isso nada mais é do que um desejo do coração do homem de ser o próprio Deus e dominar sobre tudo, além daquilo que Deus lhe deu para dominar. A verdade, irmãos, é que nós somos dominados pelo Senhor. É que Ele é o nosso soberano. Ele é aquele que ordena e nós, aqueles que obedecem. Ele é o nosso Senhor. Dizer que Deus é Senhor é dizer que Ele manda em nós, que cada ação da nossa vida depende única e exclusivamente da ordem dEle, do decreto dEle, do mandamento dEle. É isso que Deus é para você?
o chefe supremo, o soberano, o Senhor. O que você é dele? Um servo. Em outras palavras, escravo. Alguém que deve reverência e obediência ao Senhor. Esse é o nosso Deus. E isso, irmãos, de forma alguma é algo mau. Pelo contrário, isso é a demonstração da pura misericórdia e do puro amor de Deus, a sua lei nos sendo entregue, para que através do cumprimento dela sejamos transformados, santificados e mais parecidos com o Senhor Jesus, aquele no qual não há pecado. Vejam, os mandamentos do Senhor não são penosos. A lei do Senhor é agradável, é mais doce que o destilado dos favos, o mel, é mais preciosos, são mais preciosos do que o próprio ouro refinado. O quanto você ama a lei do Senhor? Será que há desejo em seu coração de cumprir esta lei? O Salmo 117 expressa o desejo de Deus de que todos os povos, indistintamente, se curvem perante Ele, o adorem e o reconheçam como Senhor. Nós vemos no versículo 1 esta ordem: pois dele é todo o culto, todo o louvor, de todos os povos, todas as culturas, em todos os tempos e lugares. Veja o versículo 1, diz assim, Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Como que nós demonstramos que o Deus é o nosso Senhor? Aqui ele é bem claro, louvando. Louvar, como falei já em outro momento, se não me engano, na reunião de oração aqui na igreja na quarta-feira, é pura e simplesmente elogiar. Tecer elogios, dizer o quão grande ele é, o quão magnífico ele é, contar a sua obra, louvar o seu próprio ser. Elogio, isso é louvar ao Senhor. É isso que nós fazemos nas datas comemorativas com aqueles que estão aniversariando ou comemorando alguma coisa. Nós louvamos, nós elogiamos. E Deus cobra do seu povo que o louve. Uma grande demonstração de uma igreja saudável é a voz dos homens masculinos da igreja louvando o Senhor, como aqueles que representam suas famílias e que estão à frente da igreja, erguendo a sua voz e cantando ao Senhor, estremecendo as janelas da igreja. Será que você está preparado para obedecer o nome do Senhor, a ordem do Senhor? Será que se fosse dado a você essa ordem de cantar, e ela é dada, você teria coragem de cantar sem qualquer vergonha ou medo diante da igreja? Nós tivemos 2 cânticos hoje, no início do culto. E talvez você não tenha cantado suficientemente bem para cumprir o mandamento do Senhor, louvando-o com toda a força, com todo o vigor. Teremos um último cântico, após a pregação. E talvez seja o momento de você, como a gente diz, se redimir. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, erga a sua voz ao Senhor, para que o mundo ouça, para que os ímpios ouçam, para que o inferno ouça, para que os demônios, Satanás, entendam de quem você é servo. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Quem é aquele que você ama com todas as suas forças, ou pelo menos deveria amar? Nós elogiamos, nós louvamos aqueles que nós amamos. Será que o Senhor é tão amado por você assim? As palavras são: louvai ao Senhor. Perceba que o nome Senhor está todo em caixa alta, todas as letras estão em maiúsculo. É o nome de Deus, Javé, Yavé, Jeová. Nós perdemos a pronúncia desse nome, não sabemos mais, mas nós temos a certeza de que, sendo o nome dele aqui, o nome dado a Moisés, o nome pelo qual ele era conhecido no meio do povo de Israel, nós temos aqui uma identidade precisa de quem é o Deus que merece todo o nosso louvor. É o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que fez a mim e a você.
É o Deus que criou tudo que existe, que providencialmente cuida de tudo que existe, que hoje e exatamente nesse instante conhece os seus pensamentos, a sua vontade, o seu desejo. Esse é o Deus de quem você nunca, jamais poderá se esconder. A pergunta é: você é servo deste Deus? Louve-o. Louve-o com todas as suas forças. Declare para todos ao seu redor quem Ele é para você. O Deus verdadeiro, Deus de Deus, luz de luz, aquele que é Senhor sobre tudo e todos, Javé, o nosso Deus. Deus sempre desejou que todos os povos o louvassem. E a continuação do versículo, na parte B, diz: vós todos os gentios. Eu tenho falado aqui na igreja, já acho que há uma semana, duas, hoje pela manhã também demos uma pincelada na escola dominical sobre o que é o Evangelho. A boa notícia de salvação para aqueles que estavam perdidos. Na escola dominical do domingo passado, eu creio que deve ter ficado muito claro que o Evangelho envolve necessariamente gentios. É uma boa notícia, ou seja, ela traz salvação. Só que ela também é uma nova notícia, ou seja, ela era desconhecida. O Evangelho é a notícia nova de salvação para o povo que estava perdido. Significa gentios. Pedro vai esclarecer isso muito bem na sua primeira epístola, capítulo 2, dizendo: vós que não ereis povo, mas hoje sois povo de Deus. Vocês alcançaram misericórdia da parte do Senhor. E ele aplica todas as categorias de Israel, do povo do Senhor, agora aos gentios, porque eles foram alcançados pela boa nova de salvação, que não era para eles, era para os judeus. Vós sois gentios, mas raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, categorias aplicadas única e exclusivamente ao povo de Deus na antiga aliança, Israel. O que Pedro diz é, na nova aliança, agora todos os povos, todos os gentios, de todo povo, tribo, língua e nação, Deus arrebanhará os seus escolhidos, e esse é o povo do Senhor, aqueles que serão chamados por igreja, ajuntamento do seu povo, seu corpo, sua noiva, de todos os lugares do mundo, inclusive aqui de Fortaleza. Você não precisa ser israelita, judeu, nada disso. Em Cristo somos todos povo do Senhor, noiva dele. E ele diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios. O Salmo 117 está abrindo uma porta para compreendermos o Evangelho. Como gentios, pessoas distantes, pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem as boas novas de salvação, pessoas que não conhecem o Deus soberano, Javé, colocado aqui com o próprio nome dele. Como que esses homens podem louvar ao Senhor? A resposta é unicamente uma: Cristo. Pessoas distantes, outros povos, é o que ele diz, louvai todos os povos. Pessoas que não tinham as promessas, as profecias, mas através de Cristo, conhecido como luz para os gentios, esses povos podem ser alcançados. Nós vimos hoje de manhã, na escola dominical, sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e vimos que os magos do Oriente vieram acompanhando a estrela até se achegarem no local onde o Senhor Jesus Cristo estava, e eles o adoraram. Homens de um lugar distante, homens de um lugar onde Deus não era o Deus da nação, homens ímpios e gentios, que mesmo nesta condição não erraram o caminho. O que esse salmo diz para você é que não importa de onde você é, de onde você veio, não importa a sua vida pregressa, não importa os seus pecados, não importa o quão distante você já esteve de Deus, a ordem para louvar ao Senhor independe de você. Louvai-o todos os gentios, louvai-o todos os
povos. Você não tem desculpas, você não tem justificativa para não louvar ao Senhor. Nós dizemos que o culto ao Senhor é culto de louvor a Deus, porque é isso que o povo do Senhor faz no seu culto. É o momento em que nós extravasamos para o mundo todo. É um momento de testemunho vivo e pleno da nossa fé. É um momento de profissão, onde nós professamos e dizemos para todos que podem nos ouvir: Ele é o nosso Deus. Sabe quando você diz isso? No momento de cantar, no momento de louvar, no momento em que a igreja responde ao Senhor, no diálogo pactual que é o culto, elevando a sua voz para dizer o quão grande Ele é, para declarar o quão majestosos são os seus feitos, para dizer para o mundo inteiro que nós fomos alcançados por Cristo, nós que não éramos povo, gentios, não éramos da nação do Senhor, mas agora em Cristo e tão somente nele fomos acolhidos, fomos enxertados na oliveira, fomos feitos povo de Deus, porque cremos no nome do Senhor. Não é por conta da genealogia, não é por conta do sangue, não é etnia, não é nação, é Cristo. Então somente Ele. Esse salmo também nos ensina que se louvar a Deus é um mandamento, é uma ordem expressa. E todos aqueles que amam o Senhor o declaram como o seu Deus nos louvores. Isso deve vir de todas as partes, de todo o mundo, de todos os povos. Nós, que já fomos alcançados pelo Senhor, temos a obrigação de nos preocupar em trazer gentios para louvar ao Senhor. Essa não é uma ordem. Nós precisamos fazer por onde essa ordem ser cumprida. Se todos os povos devem louvar ao Senhor, qual o seu empenho em tornar essa ordem do Senhor cumprida? Você deve louvar, mas você deve também influenciar gentios, povo que não é povo de Deus, povo de fora do pacto, povo de fora da igreja, a vir até a igreja declarar que Ele é o Senhor soberano do universo. Vejam, irmãos, o texto não está dizendo que louvar a Deus é algo exclusivo do povo de Deus. Você percebe isso? Fica claro, louvai-o vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Não é Israel, não é o povo do Senhor, não é a nação do Senhor, mas todos os povos. É uma demonstração de que a bênção de Abraão, no qual todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas, aconteceria. Uma demonstração de que isso está no horizonte imediato da revelação. Louvem agora vocês que não fazem parte da aliança, em uma demonstração de que a promessa do Evangelho se cumprirá. Preste atenção em uma coisa, todas as vezes que você se esforça para trazer gentios, pessoas que não são do povo de Deus, ímpios, pessoas que não conhecem a Deus, e você as evangeliza, fala do Senhor para elas, trazem-as para a igreja, o que você está fazendo é declarando que o Deus do pacto, Javé, lhe alcançou de tal maneira que a sua mente foi transformada pelo Evangelho, a ponto de entender que aqueles que não tinham conhecimento de Deus, hoje podem se achegar e louvar ao Senhor, reconhecendo-o como seu Deus. Isso é evangelização. Isso é evangelismo. Infelizmente, a nossa missão, a nossa teologia de missão, não é motivada pelo desejo do louvor a Deus. Você já percebeu isso? Normalmente nós evangelizamos, nós convidamos pessoas para a igreja, para que a igreja cresça, para que a arrecadação aumente, mas nós não nos preocupamos com o louvor a Deus. E uma demonstração disso é que nós, povo dele, presentes diante dele,
de forma ordinária, no culto público, quando nos é dada a oportunidade de louvarmos ao Senhor, nós nos calamos. Nós não louvamos. Uma pessoa canta ali, outra acolá. Uma voz muito bem destacada, porque é a única pessoa que canta. Quem dera, se um dia em culto público, na presença do Santo e Supremo Senhor do Universo, Jesus Cristo, aquele que te trouxe para cá, aquele que disse, por meu intermédio, da minha obra, da minha morte, você poderá me louvar. Quem dera se chegar o dia em que ninguém vai ouvir sequer o piano da igreja, vão ter que aumentar o volume no máximo, de tanto que as vozes vão cobrir todo o barulho. Porque você irá declarar quem é o seu Deus. Louve ao Senhor, louvai todos os gentios, todos os povos, se importe com quem não louva. Aqueles que estão distantes do Senhor e calam seus lábios, mostrando que não o reconhecem como Deus supremo, o fazem por idolatria. Isso acontece dentro da igreja. Se você deve se importar com aqueles que não louvam ao Senhor e de forma evangelística convidá-los a isso, como a gente diz, comece com quem está do seu lado. O momento do cântico ao Senhor é o momento em que todos devem focar os seus olhos, a sua atenção na majestade e na glória do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém do seu lado que não canta, esse é o momento de você dar uma cutucada nessa pessoa. Esse é o momento de você conversar com os seus filhos que estão sentados e calados, talvez mexendo no celular ou riscando alguma coisa, pintando. Filho, é hora de cantar. E eu digo isso porque o meu Senhor Jesus Cristo me alcançou, eu que era gentio, distante do pacto, e fui feito povo de Deus, e agora reconheço quem é o meu Deus. Ele é o seu Deus também, meu filho. Cante, grite, extravase ao Senhor, para que todos ouçam, para que ninguém tenha dúvida alguma se Ele é ou não o seu Deus. Além disso, a partir do verso número 2, depois de nos mostrar a ordem expressa de louvar ao Senhor independente de qualquer coisa, para o mundo inteiro, todos os povos, Ele agora nos explica por que nós devemos fazer isso. Por que todos os povos devem louvar ao Senhor? Por que você que veio aqui não pode se calar na hora de louvar ao Senhor? Veja o versículo número 2. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Ele finaliza, aleluia, mais uma vez dizendo, louvai ao Senhor. Louvado seja Deus, é isso que significa aleluia. Ele inicia dizendo louvai ao Senhor, ele finaliza dizendo louvai ao Senhor. E no versículo 2, porque que você precisa obrigatoriamente louvar ao Senhor Supremo do Universo. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Esse é o primeiro motivo. Deus é misericordioso para com o seu povo. Você deve se lembrar do que eu falei domingo passado a respeito de misericórdia. Domingo atrasado, perdão. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E como pecadores que se separaram do Senhor, o que nós merecemos é inferno. Misericórdia é Deus nos poupar de todo o tormento, da separação eterna dele. E isso é misericórdia. Ele não nos dá o que nós merecemos, o inferno. Perceba que essa misericórdia, essa forma de Deus agir para com o seu povo, que é colocada como base e razão do louvor a Ele por todos os povos. E aqui eu quero que você perceba essa distinção bem clara. Porque muito grande é a sua misericórdia para quem? O que é que o texto diz? Para conosco. O salmista está dizendo o seguinte, Deus foi misericordioso para com a gente. Por isso, vocês que não são povo de Deus, devem louvar o Senhor. Vocês que são gentios,
vocês que não fazem parte do pacto, vocês que são de todos os povos e não do povo de Israel, vocês que não conhecem o Senhor Javé, vocês devem louvá-lo. Sabe por quê? Porque ele salvou a gente. Parece algo louco, né? Você precisa cantar a Deus, louvar o nome dele, declarar que ele é Deus supremo de todo o universo, porque ele salvou a mim. Veja, isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem ele é e o que ele fez. E ele fez por mim. Isso é motivo suficiente para que você abra a sua boca e louve ao Senhor, ao meu Deus. Você percebe que o louvor a Deus não é uma troca, não é um comércio. Deus faz algo por mim e aí então eu declaro meu louvor a Ele. Aqui os gentios são chamados a louvar o Senhor pelo que Ele fez, pelo povo dele, por aqueles que estão debaixo do pacto. O salmista diz, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Talvez não com vocês. Alegrar com os que se alegram. É mais ou menos isso. Por mais que isso não seja alegria puramente sua. Nós precisamos louvar a Deus por aquilo que Ele fez e faz com outros. Infelizmente, nós somos cobiçosos, gananciosos. E a nossa adoração só é entregue ao Senhor de acordo com aquilo que Ele próprio nos dá. Quando nós temos saúde, quando nós temos paz, quando nós temos um grande amor, quando nós temos filhos, quando tudo dá certo em nossa vida, aí nós dizemos, eu vou à igreja louvar ao Senhor. Mas quando foi a última vez que você louvou a Deus por aquilo que Ele fez com outros? Por outros. Sabe, irmãos, é exatamente isso que acontece no momento do sacramento, da ceia e do batismo, mais precisamente do batismo. Quando pessoas são inseridas na igreja visível, através do batismo, deste sacramento, nós vemos o agir soberano de Deus, salvando vidas, trazendo o povo para o ajuntamento dele e declarando, eles são meus e a minha marca será colocada neles. Nós não cantamos, nós não nos alegramos, nós não dizemos, ele é Deus supremo. Sabe por quê? Porque teologicamente falando, parece que a ideia de batismo ainda não assentou em nossa mente, em nossa cabeça, não chegou ao nosso coração, para entendermos que isso é misericórdia de Deus para com o outro. Nós louvamos a Deus no nosso batismo, não é assim? Na nossa profissão de fé. Aí tem gente que chora, tem gente que soluça e louva, e agora eu sou do povo de Deus. Mas quando é outro que é batizado, não faz diferença. Louvem ao Senhor, porque muito grande é a misericórdia dele para conosco. É como se aqueles que estivessem recebendo o sinal da aliança, dissesse para toda a congregação, eu estou sendo recebido, louvem a Deus, porque o reino dele está crescendo, porque podemos ver a misericórdia dele, a graça dele, o cuidado dele, a providência dele, atingindo esse povo na minha vida. Você não está sendo batizado, mas Deus cobra de você que por causa do que Ele faz com outros, você se curve, o adore e o louve. Isso é difícil. Isso é muito difícil. A misericórdia do Senhor é algo que nós queremos para nós. E isso fica muito mais difícil quando aqueles que são alcançados por esta misericórdia salvífica, misericórdia pactual, são justamente aqueles que são nossos inimigos. Eu não sei qual é a sua condição, a sua história, eu não sei o que aconteceu com você no passado, mas muito provavelmente há pessoas de quem você carrega mágoa até hoje. Pessoas que fizeram coisas ruins contra você, que mexeram com você, que marcaram a sua vida, que dividiram a sua história em antes dessa pessoa e depois dessa pessoa. Pessoas que fizeram coisas horríveis, que destruíram a sua própria imagem, a imagem da sua família. Pessoas ímpias, devassas, pessoas entregues à obra de Satanás.
Imagine se Deus é misericordioso com essas pessoas. Aquele homem que mexeu sexualmente com você na sua infância, que acabou com as suas boas memórias da infância. Aquele namorado, namorada que traiu você com inúmeros outros e outras, envergonhando a sua família. Aquela sua vizinha fofoqueira que sempre falou mal de você e você disse, é uma ímpia, filha das trevas, vai para o inferno. Imagine se a graça e a misericórdia do Senhor alcança essas pessoas. Imagine se essas pessoas entram por essa porta, se sentam nesses bancos e trocam olhares com você. Qual seria a sua reação? Seja sincero, muito provavelmente você se levantaria e diria, eu não fico no mesmo lugar que essa pessoa. Entenda uma coisa, que se a misericórdia do Senhor a alcançou de sobremaneira, trazendo salvação e vida em abundância, vida eterna para essa pessoa, e você não quer ficar no mesmo lugar que ela, muito provavelmente não é você que vai para o céu. O que você faria se o assassino do seu filho adentrasse aqui à igreja? Pedindo perdão, dizendo que quer ser batizado e que reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que antes ele não era povo de Deus, mas foi alcançado por este evangelho e que está vindo aqui declarar para todo mundo que ele é do povo do Senhor, mas ele é o assassino do seu filho. Será que você louvaria o nome de Deus pelo que ele faz com outros? Nós crucificamos o Filho de Deus e mesmo assim ele nos acolhe em sua casa, de braços abertos. O assassino do seu filho é colocado nos aposentos principais do céu. A destra da comunhão é dada a nós, que o crucificamos. Em Deus, ou melhor, em Cristo, não há ressentimento, não há mágoa, não há dor. Em Cristo, nós conseguimos nos alegrar por uma misericórdia que é muito maior, infinitamente maior, do que qualquer mágoa que nós carregamos contra qualquer pessoa. O nosso desejo vai ser que todos, indistintamente, homens, mulheres, crianças, assassinos, estupradores, ou seja lá quem for, louvem o nome do nosso Senhor. Além disso, uma outra razão, porque todos os povos devem louvar o nome de Deus, se encontra na parte B do versículo 2. Ele diz o seguinte: a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Fidelidade do Senhor subsiste para sempre, isso é razão mais do que suficiente para que nós louvemos o nome dele. Deus é fiel. Talvez isso seja um mantra para você. Isso acabou se tornando frase de para-choque de caminhão, né? Deus é fiel. Você anda nas estradas, você vê muito isso. Gente coloca isso na parede das casas, pinta a parede do lado de fora. Deus é fiel. Gente que coloca isso como slogan do seu empreendimento. Né? Casa de construção tal, Deus é fiel. As pessoas não entendem o significado dessas palavras. Não entendem a profundidade da ideia de uma misericórdia pactual e de uma fidelidade pactual. De um Deus que é Deus acima dos céus e da terra, que tem o seu povo, sobre o qual ele é Senhor, que cobra que o seu povo declare para o mundo caído que ele é Senhor, e que esse mundo caído também o reconheça assim. E como a fidelidade dele envolve tudo isso. São os filhos dele que experimentam essa fidelidade pactual. Por que Deus é fiel? Porque os seus planos não mudam. Porque aquilo que ele determinou desde antes de toda a criação há de se cumprir exatamente como ele determinou que se cumpriria. Porque aqueles que são alcançados pelo Evangelho o são, porque antes de toda a criação foram escolhidos, predestinados e eleitos para esse fim. E aqueles que são salvos o são porque a fidelidade de Deus está em voga, está sendo apresentada.
Pessoas estão sendo salvas, almas estão sendo libertas, profissões de fé estão acontecendo na igreja, batismos, pedobatismos. É Deus reinando, é a fidelidade dele nos encontrando, é a salvação chegando. Sabe por que você não louva o nome de Deus? Sabe por que os 2 primeiros cânticos de hoje foram mortos? Talvez porque você não tenha conhecido o Evangelho tão bem, por uma ótica tão diferente. Porque Cristo ainda não chegou aos seus olhos, não brilhou diante de você, porque a majestade dele não conseguiu ofuscar o seu pecado. Você ainda ama a si mesmo. Você não quer ver a salvação dos povos. Você não tem um desejo de ver esse Cristo glorificado em uma visão beatífica. Talvez por isso você não canta. Haverá uma terceira oportunidade ainda hoje, de reconhecendo quem Cristo é, a fidelidade dele, e você está aqui por causa dessa fidelidade. Haverá uma terceira oportunidade de você cantar, agradecendo a ele por tudo que ele fez, por toda a história da redenção, por todos os seus decretos, por toda a providência executando os decretos do Senhor. Meus irmãos, a sua fidelidade, a fidelidade do Senhor está relacionada às suas promessas. Ele prometeu e ele cumpre. Isso é o mais básico conceito de fidelidade. Fazer o que estava acordado. E vejam, essa fidelidade, ela transcende o tempo, transcende o espaço, transcende a matéria. Ela é algo que diz respeito ao conselho da Trindade, antes de todos os tempos, antes da criação do mundo, quando ali Pai, Filho, Espírito Santo entram em um acordo santíssimo, puríssimo, de redenção, e o Filho se dispõe a ser o nosso Salvador, dizendo: eu morro pelo povo que ainda vai existir, eu darei a minha vida por eles, para que eles se acheguem à presença do Pai, e nada mais os separe disso. Ele se faz carne, se faz homem, como vimos hoje pela manhã. Se você faltou, perdeu. Assume a natureza humana, encarna, abre mão da sua glória no céu, se esvazia, como Colossenses nos diz. Morre por mim e por você. E ele entrega ao Pai toda a sua obra. Missão dada é missão cumprida. As palavras dele são: nenhum dos que o Senhor me deu escaparam das minhas mãos. Isso é fidelidade. O que estava acordado desde toda a eternidade foi cumprido por ele, no tempo devido, em uma cruz, sendo sacrificado por nós. Misericórdia e fidelidade é o grande, ou as grandes motivações para que o nome do Senhor seja louvado. Você foi alcançado pela misericórdia dele, você foi alcançado pela fidelidade dele. É por isso que você está aqui hoje. Isso por si só já é motivo mais que suficiente para que você louve ao Senhor. Sabe o que é interessante, irmãos? É que quando nós falamos de misericórdia e de fidelidade, nós também, como eu falei, nos recordamos não apenas do batismo, mas do outro sacramento, da ceia do Senhor. A misericórdia dele nos é apresentada pelo fato de que ele se coloca em nosso lugar e sofre por nós. Não é uma misericórdia gratuita, ela tem um preço. E o preço é o Filho morto por nós, o seu sangue derramado, a sua carne rasgada. É isso que nós declaramos quando nós ceamos. Ele foi misericordioso comigo. Houve uma troca maravilhosa. Eu posso ser feito filho de Deus pela fé naquele, unicamente nele, que ficou no meu lugar, que foi afastado do Pai, que declarou: Pai, por que me abandonaste? É por causa dele
que morreu por mim, que sofreu todas as dores do inferno, como o credo diz, desceu ao Hades, por causa de mim, corpo rasgado, sangue derramado. É isso que nós declaramos quando nós ceamos. Ele foi misericordioso. A fidelidade dele diz respeito às suas promessas, como nós bem vimos. Aqueles que foram eleitos e prometidos para a salvação são alcançados no tempo devido, de acordo com os tempos do Espírito Santo, no agir soberano dele. Mas há promessas que ainda não se cumpriram. Nós aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus. É isso que nós fazemos todos os cultos. Nós declaramos que Ele é o nosso Deus e que Ele virá. E essa declaração de louvor a Deus também acontece no momento eucarístico da ceia do Senhor. As palavras são até que Ele venha. Todas as vezes que nós ceamos, meus irmãos, nós declaramos, Ele virá. Nós já fomos salvos, mas nós ainda estamos aqui. E seremos futuramente, quando Ele retornar e nos levar para junto dEle, quando não vai haver mais choro, mais lágrima, mais dor, mais enfermidade, seremos completamente santos, não haverá mais pecado, não haverá mais separação de Deus, nós estaremos completamente unidos a Ele, e é esse grande e glorioso dia que nós aguardamos, até que Ele venha. São as palavras do sacramento. Quando nós ceamos, nós dizemos, nós já fomos salvos, mas nós ainda não fomos. É o já e o ainda não. Quem dera tivéssemos ceia hoje. Mas nós teremos um cântico. Você é chamado por Deus a declarar as maravilhas e a majestade do seu evangelho. Porque você está aqui. Porque pessoas aqui estão salvas. Porque eleitos estão presentes nesse momento, declarando que esse Deus é o Deus deles. Que eles foram salvos. Que eles ainda serão completamente salvos. Que essa misericórdia os alcançou. Que essa fidelidade os alcançou e ainda alcançará. Que Deus há de cumprir todas as suas promessas. E no final, nós estaremos para sempre com Ele, louvando-o eternamente. Você quer isso, não quer? Comece de hoje. O momento do culto é um pedacinho do céu na terra. Louvar a Deus, independente de quem você é, de onde você veio, qual a sua condição, quantos pecados você tem, o seu histórico ou qualquer coisa. Louvar a Ele em culto público é dizer, o meu lugar é o céu e é para lá que eu quero ir. É esse Cristo que eu aguardo. Sua misericórdia já me alcançou, sua fidelidade também. E um dia Ele virá e completará toda a sua obra, me levando para junto dEle. É isso que nós cantamos, é isso que nós falamos. Isso é louvar a Deus. Você é povo dEle ou não? Louve ao Senhor. Isso é uma demonstração de que Ele é o seu Senhor. Ele que manda, nós que obedecemos. Que Ele te abençoe. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nosso Senhor soberano, que os teus mandamentos sejam cumpridos por nós. Que compreendendo o Evangelho do Senhor,